Fala guerreiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal do Monster Concursos aqui no YouTube. Comigo, professor Luiz Pereira, a gente vai estudar um pouquinho aqui para você que se prepara para o concurso da Polícia Militar do estado do Piauí. Um forte abraço para você. Para você também, de todo canto do país, que chegou para pesquisar sobre essa lei específica, você quer se mudar aí para o Piauí, né? Passar no concurso da Polícia Militar, tem um sonho de ser policial militar, você está no caminho certo, ok? E aqui no Monster a gente vai passar uma dica importante para você que está se preparando. A gente vai falar hoje sobre o decreto que altera e que fala, na verdade, sobre o TCO. O decreto 18.089 alterou o decreto 17.999 do ano de 2018. Então, sobre o termo circunstanciado de ocorrência, aqui no estado do Piauí, para você que está se preparando, a gente vai passar uma dica rápida. Para você que chegou aí, eu percebi que não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, tá ok? Ative o sininho aí para receber as notificações das nossas próximas dicas sobre o concurso, bacana? Vamos dar início então ao decreto, iniciando sobre o que fala, né, esse conteúdo. O decreto 17.999, né, que é do ano de 2018, novembro de 2018, ele veio para estabelecer diretrizes da adoção de procedimentos dos policiais militares do Estado na lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, né, que é o TCO, conforme uma previsão do artigo 69 da Lei Federal 9.099 do ano de 1995, né, além das providências. Então é um decreto muito pequeno, né, com poucos artigos, fácil para a gente poder guardar para a hora da nossa prova, né? Geralmente nos concursos, né, se vier a cair esse conteúdo, uma questão, no máximo, eu acredito que venha a cair aí na hora da nossa prova, né? Porém, no ano de 2019, algumas alterações foram necessárias, né, no decreto que tinha sido publicado um ano antes. Então, o decreto 18.099, de 15 de janeiro do ano de 2019, veio alterar o decreto do ano de 2018, né, que falava aí sobre o TCO. Para a gente começar a falar sobre o decreto, a gente vai entender um pouquinho, na verdade a gente vai relembrar, né, o que veio, né, buscando aí a edição desse conteúdo, desse material. A Lei 9.099 do ano de 95, né, lá no capítulo 3º, fala sobre os juizados especiais criminais. Né, o que seria o termo circunstanciado de ocorrência e as condições que ele se enquadra. Né? No artigo 61, tem lá o conceito das infrações penais de menor potencial ofensivo. Né? Para os efeitos dessa lei do ano de 1995, as contravenções penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, tá? Então isso aí seria uma infração de menor potencial ofensivo, tanto as contravenções penais quanto os crimes em que a pena máxima não seja superior a 2 anos, de forma acumulada ou não com multa, ok? Então no máximo de 2 anos. Então esse tipo de pena, ele se enquadra aí num crime de menor, uma infração de menor potencial ofensivo, e aí nessa situação a gente tem a previsão do TCO. No artigo 69, que é o objeto de estudo aí do decreto, confere, é o que fala lá no início sobre o decreto, artigo 69, fala que a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará o termo circunstanciado, né, que é um documento, e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor, né, desse fato, dessa infração de menor potencial ofensivo, também a vítima, né, providenciando aí as requisições dos exames periciais necessários, né, de acordo para dar continuidade aí dos atos processuais lá na fase preliminar da Lei 9.099, ok? Porém, no parágrafo único também do artigo 69, ele fala que ao autor do fato, né, o autor que após lavrar o termo circunstanciado, ele for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não vai se impor a ele, né, não se imporá prisão em flagrante e não se exigirá também fiança da parte desse autor. Tá? O que seria?
O TCO, né, geralmente aí tem sido realizado, inclusive em alguns estados, no próprio local do fato, né, ou em um ponto específico, é o que a gente vai estudar aqui no nosso decreto. O que acontece? Chega com as providências policiais, não há necessidade de encaminhar os envolvidos até a delegacia, né? O autor assumindo aí um compromisso, né, de comparecer ao juizado, né, uma data vai ser agendada para ele comparecer mediante esse compromisso de comparecimento, logicamente. Se não tiver esse acordo, ele não concordar em comparecer, aí sim ele será preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia civil. Bacana? Então, artigo 69, inicialmente a gente precisa relembrar, né, que é o objeto da nossa aula, do nosso decreto. Então, o que a gente tem de início, os principais pontos, né? Infrações penais de menor potencial ofensivo, né, são aquelas cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Bacana? Esse é o inicial que a gente precisa saber para quais serão as infrações de menor potencial ofensivo, tá? Tanto as contravenções penais quanto os crimes, né, com pena não superior a 2 anos. Ok? Então, joia. Termo circunstanciado, né, deverá ser encaminhado autor e vítima para a lavratura do termo e a requisição dos exames necessários. Porém, ao autor, após a lavratura do termo, encaminhará ao juizado ou assumir o compromisso de ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante. Tá? Porém, uma ressalva, né, que a gente tem aqui é sobre o caso de violência doméstica. No caso de violência doméstica, não há previsão do TCO, tá ok? No caso de violência doméstica, o juiz pode determinar inicialmente aí como medida de cautela, né, o afastamento do autor do seu lar, domicílio ou de convivência com a vítima. Então, para violência doméstica, a gente não tem o TCO, ok? Vai ser prisão em flagrante para adoção das medidas necessárias lá na delegacia com a autoridade de polícia civil. Bacana? As anotações iniciais sendo feitas? Vou apagar a primeira consideração que a gente tem para a gente dar continuidade no TCO. Beleza? Então vamos lá. Vamos apagar aqui a TV para continuar. Façam as suas anotações, o conteúdo é pequeno, a gente não pode desconsiderar que vai cair na nossa prova, né? Então, o decreto 18.089, né, conforme eu disse, fez a mudança do decreto 1799 e algumas alterações eu trouxe aqui nessa nossa dica, né? O que mudou comparando um decreto com o outro. Artigo 1º. Termo circunstanciado de ocorrência deverá ser lavrado na delegacia de polícia ao local. Delegacia de polícia, caso o cidadão a ela recorra, né, ele vai lá procurar na delegacia de polícia civil ou no próprio local da ocorrência, pelo policial militar ou policial civil que a atender, devendo ser encaminhado ao juizado especial competente na forma da lei, né? Então, o que está em negrito aqui, ó, é o conteúdo que foi incluído, né, foi acrescentado nesse novo decreto, tá? Então, aqui fala a alteração do local, delegacia de polícia civil, né, ou no próprio local da ocorrência. Aonde, né, se ele recorrer lá na delegacia, será feito na própria delegacia. E a novidade que tem aqui também, ó, pelo policial militar ou policial civil. Isso aqui também é novo no decreto do, né, foi um conteúdo novo, né, acrescentado no decreto de 2019. Bacana? Então, onde que vai ser feito o TCO? Bastante atenção. TCO vai ser feito na delegacia, caso lá, né, seja o local onde o cidadão recorrer para atendimento, ou no próprio local da ocorrência, pelo policial militar ou pelo policial civil que a atender. Aquela situação que eu disse, né, no próprio local ali,
as partes poderão ser dispensadas, né? Teve um acordo, né? Um crime de ameaça, por exemplo, né? Que cabe o TCO. Então, é um local, né? Vislumbrando ali o policial militar, o policial civil que estiver atendendo essa ocorrência, verificou que não há riscos, né, de se agravar, talvez gerou um atrito inicialmente ali e surgiu essa ameaça, a vítima quer uma providência, né, mas o autor já fez a sua reconsideração, né, falou que estava de cabeça quente, não, realmente eu falei isso aí, mas é cabeça quente, não pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. Então entrou, né, nessa situação, o policial vislumbrou que não há riscos, né, daquela situação de agravar, não há risco de morte para a vítima, né? Então ali mesmo no local já é feita a coleta aí dos dados para o termo, né? E é agendada uma data que vai ser prevista aí pelo juizado especial para que esse autor, né, que se comprometa a comparecer no juizado, ele não vai se impor a ele, não se imporá a ele a prisão em flagrante, né? Então ele vai ser liberado no próprio local da ocorrência, ok? Bacana, vamos apagar para continuar. Essa foi a alteração do artigo 1º, né, do decreto. Marquei aí para a gente poder perceber essas alterações. No parágrafo 1º do mesmo artigo, nos casos em que houver necessidade de retirar do local os envolvidos na infração penal de menor potencial ofensivo, necessidade de retirar do local. Eu acabei de dar um exemplo aqui que os ânimos serenados no local da ocorrência foi possível a resolução desse fato, né, com o registro no local. Aqui a gente já tem a possibilidade de retirar do local os envolvidos na infração penal, né, com o objetivo de preservação da integridade física ou ainda objetivando a pacificação do conflito. Sem acordo no local, está aquela discussão, bate-boca, não resolve, né, os dois têm razão, então todo mundo vai sair desse local. E vai levar para onde? Onde será o local? Estes devem ser conduzidos às delegacias de polícia ou, em caso de impedimento, né, não seja possível, a um local adequado, vedada a criação de cartório e a condução para o interior de quartéis da Polícia Militar para a lavratura do TCO. O que está em negrito, né, delegacia de polícia, no caso de impedimento, local adequado, vedada a criação de cartório. Duas situações do local, né? Local, delegacia de polícia ou local adequado. Onde que é o local adequado? Não está escrito, né? O decreto não veio aqui explicitamente dizendo qual seria o local adequado. Talvez um posto, né, de registro policial, né? Mas não pode ser para o interior de quartéis, anotem isso aí. Da mesma forma que não pode levar os envolvidos para o interior de quartéis, não podem também ser criados cartórios específicos com essa finalidade. Não, então a gente vai criar aqui um cartório, né, de TCO. Aqui todo TCO vai mandar para cá, vai ser centralizado. Não, o decreto tem esse impedimento, essa vedação. Então, no local não teve resolução do conflito, né? Busca aí também preservar a integridade física dos envolvidos. Eles vão sair, né, do local e encaminhar à delegacia de polícia, que é o local mais adequado, né, para essa finalidade. Ou no caso de impedimento, há um outro local adequado, como disse que o decreto, mas está omisso, sendo vedada a criação de cartório e também de condução dos envolvidos para o interior dos quartéis da Polícia Militar, ok? Então aí para o senhor para a senhora, né, ingressou na instituição, já sabe que não vai poder levar lá os envolvidos do TCO para o interior dos quartéis. Então a gente vai se adequar, né, em relação à realidade institucional naquele momento. No parágrafo 2º, né, ele não tem alterações, né? Não tem alterações aqui. Havendo requisição de diligência complementares, né, por parte do Poder Judiciário ou Ministério Público para os fatos atinentes a essa infração, né, comunicados pelo TCO, cabe à Polícia Civil proceder, salvo quando por razões técnicas,
né, necessárias aí, a instituição requisitante fizer diretamente à Polícia Militar. Então, por exemplo, o Ministério Público pede aí diligências complementares em relação ao TCO, né? Então, é um fato ali que precisa ser ampliado, né? Os dados precisam ser ampliados aí para melhor esclarecer. Então, o Ministério Público pede lá uma diligência complementar. Geralmente, essa diligência ela é feita à Polícia Civil, né? No processo aí de investigação. Então, geralmente, né? Vamos supor que o Ministério Público pede para a PC, né? No caso aí de investigação, são diligências complementares, né? Que cabe a ela investigar, diligências complementares. Porém, se for algo diretamente ligado à instituição policial militar, cabe também a PM ser responsável. Se for algo direto ligado, né? Alguma demanda, informação específica que precisa saber, por exemplo, dos militares envolvidos, né? No fato, né? Os policiais, alguma conduta, algo que precisa de esclarecimento, pode ser também encaminhada para a Polícia Militar, tá ok? Então o segundo parágrafo, né, do primeiro artigo, ele não tem alterações, né? Cabendo somente aqui a explicação da previsão das diligências complementares. Vamos lá, continuar. Agora no artigo 2º, né? Artigo 2º a gente tem uma ligeira alteração aqui, que é o seguinte: o Instituto de Criminalística, né, ele vai receber as requisições dos exames periciais que forem emitidos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Então, os dois órgãos, as duas instituições são capazes de fazer a requisição desses exames periciais, né? E ele vai providenciar esses exames encaminhando-os diretamente ao órgão requisitante, tá? Então, a requisição feita aqui tanto para um quanto para outro, o Instituto de Criminalística faz esse encaminhamento. Antes, a previsão, né, desse artigo 2º, se fosse necessário, o policial militar que lavrar o TCO, né, poderia requisitar os exames aos órgãos competentes que fariam, né, os laudos respectivos encaminhados ao juiz competente. Então, o policial militar, antigamente, requisitava, né, e mandava para o juizado especial, né? Então, caberia diretamente. Hoje, o encaminhamento desse fato já se faz direto ao Ministério Público ou ao juiz, no caso do órgão específico que fizer essa solicitação. Então, não tem muito que a gente se preocupar nesse artigo 2º, da mesma forma que no artigo 3º, né? O 3º fala aqui exclusivamente das atribuições da Polícia Civil, né? Fala aqui que é vedado a Polícia Militar praticar os atos, né, quaisquer atos de polícia judiciária civil. Apuração de infrações penais comuns, né, pedidos de mandados de busca e apreensão, né, cabe aí à Polícia Civil, interceptação telefônica, escuta de ambiente, representação de prisões temporárias e preventivas, né, aquela solicitação para receber a prisão temporária ou preventiva, cumprimento de mandados de busca e apreensão, exceto por determinação judicial. Ok? Esse conteúdo não teve alteração em relação aos decretos. O que vale para a gente lembrar em relação a isso é que ele está falando sobre as atribuições da PC. Tudo isso aqui, a Polícia Civil vai ser responsável, mas a Polícia Militar poderá fazer, por exemplo, mandado de busca e apreensão. Realização, né, cumprimento de mandado de busca e apreensão. Polícia Militar é o órgão também competente para realizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Então, a gente tem aqui, se houver a determinação judicial, a Polícia Militar poderá sim realizar o cumprimento desses atos previstos no artigo 3º, ok? Conteúdo, como eu disse, muito pequeno, a gente já está chegando ao final. Rapidinho, né? Como é que tá aí? Tá gostando da aula? Tá corrido?
Ok, se estiver gostando aí, deixa o seu like, né? Curte a nossa aula aí, para você receber também as notificações. Você clica aí no sininho, tá? Clica no sininho que está embaixo aí para você receber notificações das nossas próximas dicas, né? Para você que chegou agora, né, a gente está falando aqui sobre os decretos que falam sobre o TCO na Polícia Militar do Piauí, tá? Você está meio perdido aí, chegou no meio da aula que não está sabendo, né? Vamos lá, a gente está já chegando ao final. No finalzinho do decreto, a gente tem essa alteração importante, tá? Isso aqui é questão para cair na prova, para pegar aluno despercebido. Secretário de Estado de Segurança Pública baixará instruções para a implantação do TCO na Polícia Militar. Ah, por que é importante isso aqui? Porque é pegadinha de prova. A banca gosta de colocar uma questão, uma alteração de uma palavra importante no conteúdo denunciado para o aluno desatento, o aluno que não estudou, não acompanhou com a gente aqui, né? Não tem o curso aqui do Monster, não pegou nossa dica que vem aqui no YouTube, aqui, fácil, né? Então ele vai errar uma questão simples, né? O secretário de Estado, então, é o responsável por baixar instruções da implantação do TCO. Substituiu a palavra comandante-geral. Então, a alteração que teve no novo decreto foi em relação a isso. Outro ponto muito importante é que o termo circunstanciado não se aplica a crimes militares. Olha aqui, termo circunstanciado não se aplica aos crimes militares. Logo, não se aplica a esse decreto, ok? Crimes militares. Ah, por que o policial militar tem lá um fato de lesão corporal, né? A pena menor de 2 anos. Cidadão, para o civil, TCO, né? Para o policial militar, não tem TCO. Isso aqui, quando me formei na faculdade, né, de Direito, foi alvo da minha monografia, né? Foi sobre justamente isso aí, o TCO, né? Os crimes militares e a aplicação da Lei 9.099, né? A gente colocou na balança ali se seria justo, né, os militares não poderem ter a aplicação do TCO nos crimes militares, né? Algumas situações atípicas lá, então vale a pena um dia que os senhores se interessarem aí, né, a gente tem um conteúdo disponível também em relação aos crimes militares e a Lei 9.099. Então, TCO não se aplica a crimes militares. Interessante aí a gente guardar isso para a hora da nossa prova. Ok? Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos treinar um pouquinho? Exercício de fixação? Espera aí, só um pouquinho. E aí galera, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Santos, sou daqui de Água Formosa, sou policial penal, fui um dos primeiros alunos do Davi, do Monster, lá no começo, quando tudo começou. O Monster Concurso abriu as portas para minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o Monster Concurso, eu não estaria onde eu estou, não. Assim, devo muito, né, à equipe, porque igual eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui, fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muitos amigos nessa caminhada toda aí, né, com os professores, né, com a equipe. Ô Robson, vai assistir o que hoje? Ah, cara, vamos ver que tem alguma coisa boa aí pra ver? Vamos lá, cheguei. Pegar o controle. Robson, a pipoquinha lá, cara. Pipoquinha pra gente assistir aqui. Demorou, né, Lê? Filminho sem pipoca não é filme não, ó.
Our attractions will drive kids out of their minds. We're gonna make a fortune with this place. Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monsterflix, meu querido. É isso mesmo, Thaleson Faleiro. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterflix.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas, com os melhores professores do Brasil e ainda mais. Tudo de graça, filho, gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Pronto? Vamos lá então. Mudando. Alguns exercícios, então, senhores, para a gente finalizar essa nossa dica aqui sobre o concurso da Polícia Militar do Piauí. Então, anotem aí. Façam a resolução, né? Vou deixar aqui e vocês resolvam para mim aí. Conforme os decretos 17999 e 18089, marque a alternativa correta. O termo circunstanciado de ocorrência deverá ser lavrado no próprio local da ocorrência pelo policial militar que atender, devendo ser encaminhado ao juizado especial competente. É a primeira, né? A gente vai marcar a alternativa correta. Muita atenção no enunciado, tá? Enunciado talvez impedindo aqui a alternativa incorreta, o aluno não tiver atenção e na hora da prova ele acaba errando, ok? Então, primeira alternativa. B. O termo circunstanciado de ocorrência deverá ser lavrado na delegacia de polícia, caso o cidadão ela recorra, ou no próprio local da ocorrência pelo policial militar que atender, devendo ser encaminhado ao juizado especial competente. C. O termo circunstanciado de ocorrência deverá ser lavrado na delegacia de polícia, caso o cidadão a ela recorra, ou no próprio local da ocorrência pelo policial militar ou policial civil que atender, devendo ser encaminhado ao juizado especial competente. B e C, um conteúdo bem parecido, né? Então, a gente vai tentar ver aqui o que pode estar errado ou o que está certo nesses dois conteúdos. D. Nos casos em que houver necessidade de retirar do local os envolvidos na infração penal de menor potencial ofensivo, a fim de preservar-lhes a integridade física, ou ainda objetivando a pacificação do conflito, eles devem ser conduzidos aos quartéis. Ok? Façam aí, resolve para mim, por favor. Qual alternativa aqui está correta? A, B, C ou D? Vamos lá, um segundinho para fazer. Manda a resposta aí. Tira o print, né? Inicialmente aqui, depois tira o print do final. Seguindo a recomendação aí, tem que deixar o quadro livre aqui para o aluno copiar, né? Tirar um print. Vamos lá. Vamos resolvendo então. Alguém aí já acertou porque é facílimo, né? Como dizia minha avó. O termo circunstanciado na letra A deverá ser lavrado no próprio local da ocorrência, pelo policial militar que atender. O que a gente tem aqui de errado, né? Lavrado no local da ocorrência pelo policial militar ou policial civil. Na verdade, isso aqui está incompleto, né? Deverá ser lavrado na delegacia ou no próprio local da ocorrência, né? Esse delegacia, se for lá que ele estiver recorrendo, ou no local da ocorrência pelo policial militar ou policial civil, né? Que é atender. Então está incompleto, a gente precisa complementar aqui para a alternativa A, para ela ficar, da letra A, para ela ficar correta, ok? B. O termo circunstanciado deverá ser lavrado na delegacia de polícia, olha aqui, ó, delegacia de polícia, é o que está aqui em cima, caso o cidadão ela recorra, ou no próprio local da ocorrência pelo policial militar que atender. Então aqui também está faltando o
policial civil. Ok? Também tem completo. C. Termo circunstanciado deverá ser lavrado à delegacia de polícia, caso o cidadão ela recorra, ou no próprio local da ocorrência pelo policial militar que a atender, né, devendo ser encaminhado ao juizado especial competente. Letra C, correta. Joia? E a D? Nos casos em que houver necessidade de retirar do local, né, os envolvidos na infração de menor potencial ofensivo para resguardar a integridade física ou a pacificação do conflito, eles devem ser conduzidos ao quartel. Negativo, né? Proibido. Não pode conduzir para os quartéis, vai para a delegacia ou para um local adequado, ok? Tira aí o print então. Letra C, alternativa correta do nosso primeiro exercício. Vamos lá então. Vamos agilizar para a gente continuar. Segundo, sobre os procedimentos adotados no TCO, né, marca a alternativa opção correta. Nos casos em que houver necessidade de retirar do local os envolvidos, né, eles devem ser conduzidos à delegacia de polícia ou, em caso de impedimento, para o interior dos quartéis para lavratura do TCO. É permitida à Polícia Militar praticar quaisquer atos de polícia judiciária civil, dentre os quais a apuração de infrações penais comum. Né? Letra B. C. Comandante-geral baixará instruções para a implantação do TCO. E a letra D. O secretário de Estado de Segurança Pública baixará instruções para a implantação do TCO. Mais fácil que isso aqui, eu não sei o que pode ser não, tá? Qual que é a correta aí? Vamos lá. A, B, C ou D? A, né? Que fala aqui que para interior de quartel, proibido, né? Proibido ser conduzido para interior de quartel. Permitida a Polícia Militar praticar atos de polícia judiciária civil. Não. Vedado. Né? Exceto aqueles casos, por exemplo, a apuração de infração não é atribuição da Polícia Militar. Né? Tem uns casos em que, mediante autorização judicial, a Polícia Militar pode exercer algumas funções, sim. Aqui está errado, é vedado. Comandante-geral baixará instruções do TCO. Falei lá no finalzinho, né? Aquela questão assim, de graça que o aluno devolve. Não é comandante-geral, é secretário de Estado. Então, a letra D é a alternativa correta. Bacana? Dá o print aí, para a gente não errar. Vamos lá. Continuando, quase acabando. Trouxe 5 exercícios de fixação para a gente treinar e não errar. Terceira, considerando os decretos, né, em relação ao TCO, marque como verdadeira e falsa a sequência, né, as alternativas, né, e na sequência, né, correta que a gente tem aqui embaixo. Ó. Vamos lá. O comandante-geral da Polícia Militar baixará instruções para a implantação do termo circunstanciado de ocorrência. Verdadeiro ou falso? Falso. Né? É o secretário, não é o comandante-geral. Ok? 2. O secretário de Segurança baixará instruções sobre o TCO. Certo. 3. Instituto de Criminalística receberá as requisições emitidas pela PC e pela PM, providenciando os exames e os respectivos laudos, encaminhando para o órgão requisitante. Ok também. Verdadeiro. Havendo requisição de diligências complementares, né, por parte do Poder Judiciário e Ministério Público para fatos atinentes à infração de menor potencial ofensivo, comunicados ao juizado por meio de TCO, caberá apenas à Polícia Civil assim proceder. Apenas a Polícia Civil a proceder. Não está errado o apenas. Né? Por razões técnicas, né, a instituição, o órgão requisitante fizer ele também, a Polícia Militar, caberá a ela fazer essas diligências complementares. Então, ela é falsa. Então, a gente tem FV, VF. FV,
VF. Então, ok. Letra C é a alternativa correta do nosso número 3. Beleza? Tiraram o print? Bacana. Vamos continuar. Penúltimo exercício da nossa dica aqui no canal do Monster. Para você não errar. Quarto exercício. Sobre os procedimentos adotados no TCO pela Polícia Militar, marque a opção incorreta. Ok? Opção incorreta. É vedado à Polícia Militar praticar atos de polícia judiciária militar. É vedado praticar atos de polícia judiciária militar. Certo ou errado? Lá fala que é vedado à Polícia Militar praticar atos de polícia judiciária e militar. Não. A Polícia Militar tem atribuição da Polícia Judiciária Militar, né, em relação aos crimes militares. Então, a alternativa aqui está correta. B. Havendo requisição de diligências, parte do Poder Judiciário e Ministério Público. Vou adiantar aqui, tá? Cabe à Polícia Civil assim proceder, salvo quando por razões técnicas, instituição requisitante o fizer diretamente a PM. Ok, né? A questão anterior que a gente estudou aqui, ó, certa? Letra C. Nos casos em que houver necessidade de retirar do local os envolvidos, né, pelas situações, esses devem ser conduzidos à delegacia de polícia civil ou, em caso de impedimento, a outro local adequado, vedado a criação de cartório e a condução para o interior de quartéis para o TCO. Certíssimo também. Então, a letra D deve ser incorreta, né? Vamos tentar achar o erro aqui. Nos casos em que houver necessidade de retirar os envolvidos na infração de menor potencial ofensivo, a fim de preservar a integridade física ou objetivando a pacificação do conflito, devem ser conduzidos às delegacias de polícia ou, em caso de impedimento, a outro local adequado, permitindo a criação de cartórios e a condução para o interior de quartéis. Cartório, a gente está falando de cartório aqui, ó. Vedada a criação ou permitindo a criação? Eu já falei que a C está certa, né? Então a D, o erro está aqui. Não é permitindo, é vedada. Ok? Não é permitindo. Então a letra C corrige a letra D. Então é muito importante também, senhores, tire um print aí para a gente continuar. A letra D é correta. O que é importante essa questão aqui? Me fez lembrar. Na hora da nossa prova, muitos exercícios, né, eles trazem a resposta, ou as respostas, né, de outras questões. Então, para você que estudou, né, por exemplo, você sabe que essa aqui está certa, você tem certeza que essa aqui está certa, então ela corrige a de cá. Né? Então, uma questão ajuda a gente a resolver outras, né? Então, que a gente tem pelo menos o conhecimento de uma questão ali, a gente já vai eliminando as outras, né? Para a gente chegar na resposta correta. Então, atenção é muito importante aqui na hora da nossa prova. Última questão. Considerando os decretos, assinale a alternativa correta. Alternativa correta. Havendo requisição de diligências, né, complementares por parte do Poder Judiciário para fatos atinentes à infração de menor potencial, cabe à Polícia Civil assim proceder, salvo quando por razões técnicas fizer diretamente a Polícia Militar. Certo. Instituto de Criminalística receberá requisições de exames periciais emitidos pela Polícia Militar, né, providenciando os exames e respectivos laudos periciais, encaminhará ao órgão requisitante. Parece que está certa, né? Mas não é somente Polícia Militar. PM e PC, tá? Então está incompleta o 2, então seria falsa. O disposto no decreto se aplica aos crimes militares. Não. A última coisa que eu falei na hora da nossa dica, né? Não. Secretário baixará instruções para a implantação do TCO. Ok. Esse aqui, se alguém errar, né? Eu quero que a pessoa me conta se ela errar. Porque tem que ter muita coragem para errar uma questão dessa, né? Várias vezes falando aqui. V. Quinto, o termo circunstanciado de ocorrência deverá ser lavrado na delegacia de polícia, caso o cidadão a ela recorra,
ou no próprio local da ocorrência pelo policial militar ou policial civil que atender, devendo ser encaminhado ao juizado especial competente, né? Então, tá correto aqui, né? Estou marcando V toda hora de verdadeira, falei o quinto ali como V. Então, a gente tem, vamos lá, todas são falsas? Não, a gente tem aqui as questões são verdadeiras, né? Não. Apenas 1 e 2 são verdadeiros. 1 é verdadeiro, 2 é falso, então também não. São falsos os itens 2 e 3. 2, falso. 3, falso. Vamos ver, o 4 e 5 é verdadeiro. Ok. Falsos. Todos são verdadeiros? Não, são falsos o item 2 e 3. Então a C é a correta. Isso aqui também é um tipo de questão que demanda a atenção do aluno, né? Que o aluno chega e fica ali, né? Marca o VOF, alternativa correta, é falso. O cara chega ali e cola as placas, né? O pessoal sabe o que é colar as placas, né? Trava, não sabe o que faz, perde o rumo, né? Então, isso é jargão militar, né? Então, tem que ter muita atenção. Às vezes, confunde aqui, é falso 2 e 3. Um dia, né? Um dia eu estava na aula presencial e o exemplo dessa questão aqui, ó. São falsos os itens 2 e 3, né? Aí o aluno queria que a questão, ele falou assim, eu estou entendendo, mas a questão deveria estar assim, ó. São verdadeiros os itens 1, 4 e 5. Na cabeça dele, ele só conseguia pensar que são verdadeiros, né? Apenas, como se fosse aqui, ó. 1, 4 e 5 são verdadeiros, apenas 1, 4 e 5. Ele queria que a questão fosse assim e não dessa forma. Ele queria que estivesse falando os verdadeiros e não os falsos. Ele não estava entendendo a questão. Sabe? Ele não conseguia acertar o enunciado na hora de assimilar o que o enunciado estava pedindo, né? Então são falsos 2 e 3, se tivesse escrito são verdadeiros 1, 4 e 5, seria a mesma coisa, né? Então, assim, muita atenção para a gente poder acertar aí na hora da nossa prova. Bacana? Pessoal, o curso completo está disponível aí nesse link que está aqui no canal, né, do Monsters, né, aqui no YouTube. Tem um link completo na descrição aí para você que se interessar pelo nosso curso, né, para você que está se preparando Polícia Militar do Piauí. Da mesma forma, né, para o Brasil inteiro, né, são vários aí os cursos disponíveis aqui no Monster. Eu, Luiz Pereira, agradeço mais uma vez a sua atenção, né, para você que está sempre aí vai procurar uma aula, acaba me encontrando aqui no YouTube do Monster, né, é um prazer ter você aqui, espero que tenham gostado, tá ok? Se tiver alguma dica, alguma sugestão aí, manda uma mensagem aí para a gente poder ir melhorando também, ok? Então, espero que essa dica seja importante para você ser aprovado no concurso, eu estou à disposição, boa sorte a todos, um abraço, fiquem com Deus.